Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, paz e luz, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana, no programa Momentos com Joana, na companhia do Renato Souza. Olá a todos. Eduardo Araújo. Olá, prezados ouvintes, muita paz. E esses benfeitores anônimos que estão aqui avaliando a nossa maturidade. Sim. Vamos lá. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 2, que vai falar da liberdade de escolha, não é? Estamos estudando o livro Momento de Saúde e de Consciência. Vamos lá, Renato. É importante lembrar que são 2 livros, né, Miranda? São 2 livros. Eu tenho os 2 livros. Pequenininhos, eu consegui baixar os 2 livros. E aí, depois, numa edição, né, posterior, eles juntaram os 2 livros. Né? Então, vamos lá. Ela vai dizendo assim no capítulo 2, aqui, Liberdade de Escolha. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes viver. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte, no que diz respeito aos equipamentos orgânicos, mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações. Submetido à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo do que você elege, né? É isso aí. Quer dar uma paradinha aí, Miranda? Vamos, acho que sim. tem bastante coisa para falar. Vamos. Me lembrei do Lísias, não é? Comentando com o André Luiz, em nosso lar, a respeito de você ser o jardineiro da sua vida, né? Então se você cultiva mágoa, rancor, não é? Você vai transitar por aquilo. E aí Joana vem e fala pra gente exatamente, né? A mesma coisa, olha só, é você quem constrói a tua vida. Você pode morar num casebrezinho lá no topo, né? Lá do morro, mas você pode ser feliz. Sim. E aí eu me lembro, porque a gente sempre falou sobre isso nos estudos, mas a gente falava antigamente, né? Antigamente é muito forte, né, Miranda? Antigamente parece... Passou de 3 décadas, é comprometedor. O Eduardo vai aproveitar agora. Antigamente parece que o Renato nasceu em 1900, 1800, alguma coisa. Você é do século passado, Renato. Nós somos do século passado. Nós somos, sim. Mas antigamente nós levávamos uma vida mais... eu não vou dizer simples, mas não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos a internet. Meu Deus, olha a revolução que a internet causou. Não é? Necessária. Basta a gente saber usar. Sim. Não é? Necessária. Mas antigamente você não tinha nada dessas coisas. Era carta. Você escrevia uma carta que ia demorar não sei quanto tempo para chegar no destino. Não é? Você tinha moringa, a gente já conversou sobre isso, era água de moringa. Sim. Poucos tinham geladeira. Geladeira era geladeira de 2 portas, ela era dividida no meio. Isso. Não é? Televisão, nossa, ficava todo mundo na janela do vizinho assistindo televisão. Eu fui um que passei por isso. Geladeira a gente foi ter depois de muito tempo. E éramos felizes. Telefone nem pensar. Nossa, era coisa mesmo, né? Telefone tinha nos bares. Sim, tinha né? uma central, às vezes você ia lá para marcar a hora, para fazer a ligação. Exato, tinha na quitanda, você vai lá falar com o seu Joaquim da quitanda, para coisa e tal. E você era feliz. Hoje nós temos tudo ao nosso alcance e não conseguimos ser felizes. Não é? Não digo nem felicidade, estou falando de felicidade aqui, né? Dessa felicidade aqui, de você ter... Não sabe aproveitar consciência né? De que você tem aqui tudo que ela fala com relação à vida e à morte, daquilo que vai se desfazer, vai se desgastar um dia, mas você conseguir ser feliz. Não, eu estou feliz, eu vivi, eu estou vivendo, né? E hoje a gente tem tudo ao nosso alcance, de certa forma. Se não tem tudo, tem quase tudo, não é? E não
não consegue compreender as belezas da vida, da natureza, as belezas de Deus, rondando a tua vida, rondando os teus passos, né, Miranda? Pois é, e nós vamos observando o seguinte, a lei é de progresso. Hoje, nós encontramos realidade, assim, em situações muito limitadas que tenham acesso a essas mídias. Sim. Porque a nossa época eram os adultos ou pessoas que realmente viviam noutra condição social que acessavam com facilidade. Hoje não. Essa facilidade da tecnologia está ao alcance de qualquer um, não é? Sim. Mas foi utilizado de uma forma tão imatura que nos distraiu da rota. Sim. Então é aquilo que às vezes a gente fala, nós deixamos de ser cidadãos, porque enquanto eu estou aqui escrevendo uma carta, eu estou raciocinando. Eu estou analisando, aí eu refaço a carta, aí eu cometo erro, aí eu corrijo meu português, aí eu vou pesquisar aquela palavra, eu vou me aperfeiçoando. Mas quando eu simplesmente pego um telefone e gravo um áudio, é mais urgente, mas em compensação a gente não mede tanto o esforço e a responsabilidade naquilo que está falando, às vezes. Não medita no que vai falar. Já a carta nos convidava a isso. Sim, e você ainda ficava preocupado nas mãos de quem ia parar a carta. Porque você tinha que ser muito pontual e objetivo para não ser leviano e causar um dano. Todo mundo era escritor de alguma forma, aprendia a ser escritor, porque eu preciso começar contando que eu estou bem, que os familiares estão bem, que as pessoas aos quais essa pessoa conhece, estão assim, estão, né, desse jeito, e preciso ir contando as coisas a partir do momento em que ela não esteve mais aqui fisicamente, né, participando aqui de tudo. Então vamos começando a contar e você vai dando justamente o que o escritor faz. Ele dá enredo. Tem o início, tem o meio, tem aquele desenvolvimento, tem o fim, a redação. Né? Você aprende a fazer isso. E hoje em dia, aí você falou uma coisa super importante, porque a própria mídia, a própria tecnologia, a palavra mais adequada, ela continua nos convidando a isso. Porque quando você senta no computador para escrever uma carta no Word ou num editor de texto qualquer, ela te convida a fazer isso. E ali você tem um auxílio de uma ferramenta super importante, que eles, de alguma forma, te ajudam a corrigir até o que você está escrevendo. Porque ele grifa ali, aqui a concordância aqui não está legal, não é? E te convida a refletir sobre aquilo. Aí você vai, abre uma outra página, né? Uma outra guia no seu computador, vai buscar o que ele está querendo mostrar para você que está errado. É um acento, e a questão de acentuação da língua portuguesa mudou muita coisa recentemente, a gente sabe disso, né? E tudo. E aí continua te convidando. Só que eu, com a rapidez das coisas, com o imediatismo, com tudo isso, não observo que a essência continua. É verdade. E nos convidando porque você não sai da sua rota. Exato. De um aperfeiçoamento que vai, de alguma forma, te auxiliar no progresso, mas você busca o descartável. Até abrevia palavras, uma facilidade de atropelar a história. Sim. As pessoas não pensam o seguinte, olha, se eu estudando um pouquinho cheguei até aqui, imagina se eu estudar um pouco mais. Não é? Se eu me esforcei um pouquinho, cheguei até aqui, imagina se eu me esforçar um pouco mais. Como é que vai ser? Claro, você não vai sair por aí, né? Não, tem que ter hora para tudo. E eu costumo falar muito isso. Na vida a gente tem que ter tempo para tudo. Tempo para você, tempo para a família, tempo para descansar, tempo para não fazer nada. Não é? É o ócio produtivo, né? Tempo para... Você tem que ter tempo para isso. Que é da meditação. Sim, esse não fazer nada, aspas, por fora. Para interagir com a vida, com a natureza, com as outras pessoas e tudo mais, né? Mas você... É questão de organização, né? Vamos continuar? Esse último parágrafo que nós lemos conclui justamente essa última abordagem nossa. Vamos ao próximo parágrafo. Então, há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam, né, o carinho que pretendem receber com as altas cotas de padecimento que criam psiquicamente. Ao lado de outras que chantageiam
os afetos, mediante a adoção de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta que, dessa forma, farão secar a fonte generosa que as oferece. É aquela questão que eu falo assim, não consegue ser feliz, você não consegue. Por mais que você recebe, por mais que você tem, e está dentro das suas possibilidades, está dentro daquilo que enfim, está de acordo com o que você precisa receber, mas mesmo assim você não consegue, não é? E aí ela... É interessante, porque ela usou 2 palavras aqui. No primeiro parágrafo, o negociar. Olha só. Negocia o carinho que pretende receber com altas cotas de padecimento que criam psicamente, porque é a barganha. Paga para receber coisas que não poderiam ser desse jeito. Procuram agradar em certas situações para receber o que idealizam como o melhor para elas. Eu não digo nem que não poderiam, mas que não deveriam, né, ser assim, até porque você pode receber carinho, sem dúvida. É impossível que todo mundo, né, num universo de pessoas, você tratando da questão, será que todo mundo não gosta de você? De alguma forma alguém vai te dar carinho. Até mesmo quem se sentiu prejudicado de alguma forma por você, não é? Consciente do trabalho, da aliança com Jesus, vai te dar um carinho, vai orar por você de alguma forma, mesmo que você não saiba. É isso aí. O Bob Marley, nas músicas dele, que são um tipo de poesia, ele alertava sobre isso. Se você precisa pagar pela atenção de alguém, esse alguém não merece a sua atenção. Sim. E aí também temos que voltar aqui, quando ela diz que há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Essas pessoas, né, que reclamam de estarem sozinhas, quem vai querer estar perto? Se a pessoa está sempre se queixando e se lamentando, e com esse pessimismo, ela afasta até as pessoas que querem ajudá-la. Então é importante que a gente reflita que a queixa e a lamentação não vão resolver os nossos problemas. A gente precisa buscar as soluções. E que bom quando a gente tem amigos, porque os amigos fazem parte da solução. Se eu sou uma pessoa reconhecida aos meus amigos, àqueles que estão do meu lado, eu não vou ficar me queixando e me lamentando o tempo todo. Eu vou buscar no apoio desses amigos, no apoio da espiritualidade do Cristo, as soluções para os problemas, né? Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, Renato tem problema, Miranda tem problema, você que está aí nos ouvindo tem problemas, e nós temos que buscar soluções, né? Joana tem um livro, Vida, Desafios e Soluções, que nós iremos estudar ainda. Então temos que buscar as soluções para os desafios, e certamente a solução não é ficar se queixando e se lamentando. Perfeito. Isso atrai, né, energeticamente, espíritos que vão se locupletar com esse tipo de envolvimento emocional que a gente cria com esses espíritos, porque para eles, quanto mais queixa, quanto mais lamentação, melhor, para eles continuarem nos influenciando e aqueles que nos querem mal, né, nos obsidiando. Até mesmo porque tudo que parte de nós leva o nosso magnetismo. Então, quando são situações que causam depressão, que a vibração é a mais densa e mais desconfortável e enfermiça possível. E tem espíritos que se locupletam, que é o alimento psíquico deles, vampirizar esse tipo de energia. Então, eles patrocinam e promovem certos estados de alma justamente para que mergulhar naquela onda psíquica e eles ficarem se locupletando. Só que tem um detalhe. Quando nós estudamos com a mediunidade, o espírito que se aproxima de mim para vampirizar tal energia minha, ele já vem de outros pontos de vampirização. Né? Então você imagina, você chega próximo do Eduardo, que está impregnado com a fragrância de lavanda. E você se envolve com a fragrância de lavanda do Eduardo. Aí chega ali, tinha uma outra pessoa com alfazema. Aí você se envolve com a fragrância de alfazema. Aqui tem sândalo. Imagina isso, eu coloquei odores bem agradáveis. Mas você imagina vibrações negativas de comportamentos doentios. Quando você sai do Eduardo e vai para o outro que está com
a alfazema, você leva resíduos de lavanda que mistura com o da alfazema. Quando você vem para o outro que tem sândalo, você já traz lavanda, alfazema, mistura-se com sândalo. E assim você sai sucessivamente. Então, os espíritos que se aproximam de nós para nos se alimentar da nossa energia, já tem traços de energias que eles se nutriram. Por isso que no processo obsessivo é tão difícil você desagregar essas energias. Porque está imantada num caudal de vibração onde muitos foram atraídos para um objetivo só, vampirizar. Não é? É nisso que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acordo deprimido, olha só, eu estou raciocinando, eu tenho autonomia, eu tenho dificuldades e desafios. Então vou chamar Jesus para ele me ajudar, mas eu vou valorizar os recursos que eu tenho. Foi o exemplo que foi dado outro dia, o Jerônimo Mendonça, deitado numa cama, era só a mente pulsando e o sentimento ali. E ele conseguiu operar coisas imensuráveis. Por quê? Porque ele não permitiu que as dificuldades a serem enfrentadas aniquilassem o ideal que ele tinha. Então, o que falta em muitos de nós é definir o nosso ideal, o nosso objetivo. Estamos aqui para quê? A doutrina espírita nos revela de onde estamos vindo, como estamos agora, mas o que nos aguarda, dependendo do nosso esforço. Sim, exato. E ela continua dizendo: ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. É complicado, né? Cada um elege o ambiente pelo qual se compraz e vive nele, transita nele o tempo todo, né? Se você gosta de reclamar, imagina a sua casa, né? Imagina o seu ambiente. Pois é. Aquela nuvenzinha vai te acompanhando ali, atrás, onde quer que você esteja, aquela nuvem vai atrás de você. Essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras, mais insegurança ainda. E aí ela vem trazendo aqui uma série de frases importantíssimas. Podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança e de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não des trégua à desdita, à ociosidade e aos queixumes. És senhor do teu destino, e ele tem para ti, como ponto de encontro, o infinito. Isso aí, para um pouquinho, Renato, mas muito bom. Muito bom, né? Ótimo que ela fala, ela traz 5, 6, 7 frases. São né? comandos que ela está dando aqui sim. mentalmente. Se você mentaliza um deles, né? O tempo que você pode dedicar a si mesmo, lendo uma frase edificante por dia e meditando sobre ela. Refletindo sobre vários aspectos, encaixando em vários segmentos da vida, meditando aquele valor que aquela frase desperta nas lições dolorosas de ontem, que já passou, que já passaram, mas lições sucederão. Então, fazendo essa reflexão, se ontem eu tivesse maturidade, tivesse refletido sobre isso, qual teria sido minha escolha? Onde eu estaria agora? Ontem eu não posso rever, mas eu posso meditar agora uma escolha mais ajustada. Perfeito. E ela continua, né? Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Isso aí a gente ouve falar o tempo todo, né? A gente ouve falar sobre isso o tempo todo. Ninguém veio aqui para sofrer, não é? Veio aqui para aprender, para se desenvolver. Sim.
E ela termina aqui dizendo assim, termina, né? Faze uma avaliação honesta de tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não li, mas falei lá no início de que será que você não melhorou até aqui? Claro que melhorou. Faz uma análise. Eu não li, confesso que eu não li. É tanta coisa para ler que eu não li. Tá? Mas é a sintonia. Porque, olha, em um conjunto, nós observamos o seguinte: uma frase, ela está ligada a um conjunto. Se você consegue compreender em profundidade a frase, você vai alcançar o conjunto. É nisso que a ideia se expande. Exato. E aí a gente fica pensando, né? Tá acabando? Fica pensando assim... por que estamos em determinados caminhos? Será que as opções que nós tivéssemos tomado no passado nos levaria ao caminho que nós estamos hoje? Olha, E aí, fazendo uma análise minha, né, do Renato, será que eu teria hoje a oportunidade de estar diante desse banquete que representa muito mais do que muitas outras coisas que... Não dá para saber, né? Porque com Deus não tem si. Deus perfeito. Então nós vamos observar o seguinte: se eu tivesse refletido isso anteriormente, é porque eu já tinha uma bagagem de maturidade que eu só estou conquistando agora. Então a minha condição hoje não seria essa de agora. Seria até diferenciada, porque a maturidade já tinha acontecido lá atrás. Sim. E a consciência de culpa, né, que Joana fala aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a culpa ela é extremamente perigosa. Ela nos coloca num estado emocional e espiritual de extrema vulnerabilidade. Sim. Onde a pessoa passa a ser algoz de si mesma. Ela se autopune. Se eu tenho culpa, eu me puno. E aí eu vou me sabotando, eu não me cuido da saúde, eu não cuido da saúde física, eu não cuido da saúde emocional, eu não cuido da saúde espiritual. A pessoa vai se abandonando e se punindo. Isso não costuma acabar bem. Então, culpa não resolve. Todos nós trazemos um passado de muitos erros graves, e não vai adiantar ficar se chicoteando e se culpando. A gente tem que se esforçar no trabalho do bem, na caridade desinteressada, porque o bem que nós fazemos hoje está reparando o mal que nós fizemos ontem. Lembrando aí o apóstolo Pedro quando diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Então vamos procurar aprender a amar e continuar firme no trabalho do bem. O que eu fiz de errado ontem, eu não tenho como voltar lá e não fazer mais. Está feito. Mas eu posso reparar esse erro procurando fazer a coisa certa daqui para frente. Exato. O Emmanuel tem uma colocação que ele diz assim: o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Porque se ontem eu não tinha essa maturidade, hoje, todo esforço meu em direção ao bem, eu estarei me mantendo com o bem, né? E ele sabe como me conduzir e me defender. Perfeito. Acabou, né? Chegamos ao final de mais um programa e vamos iniciar na semana que vem um novo capítulo, Sim, não é isso? Isso, capítulo 3. Capítulo Fenômenos 3. renovadores. Exato. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.